Perfeito. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Me ouvindo aí, pessoal? Agora sim, agora sim, agora voltou o som. Beleza, A gente estava falando tranquilo. justamente, a gente tá falando justamente aqui da questão dos indicadores econômicos que tem ao longo do dia para serem distribuídos hoje. A gente tem ADP 10h15, a gente tem o PIB americano às 10h30 da manhã, Dez e né? meia. E depois a gente vai ter o Powell lá, o livro bege nos Estados Unidos, tem uns estoques de petróleo no meio do caminho, mas o Powell vai discursar, presidente do Banco Central americano, às 15h30, com o livro bege às 16 horas. Lucas, você que opera no mercado olhando bastante esses indicadores, eu vou começar falando um pouquinho da ADP, que sai às 10h15, que é uma prévia do payroll. Qual que é o peso desse número que você enxerga aí nas suas operações ou no mercado? É um número significativo aí, né? Porque é a prévia da situação do mercado de trabalho americano, né? A prévia do payroll que vai sair na sexta-feira agora. Então, mais vagas de trabalho, mais emprego, que significa mais consumo. Menos vagas de mercado de trabalho, menos consumo. Então, isso tem um impacto direto aí na inflação americana. É um número bem importante, todo mundo tem que ficar de olho aí. E como é que isso impacta diretamente? Que a bolsa de dólar, na hora do indicador aí, veio fora da projeção, o balanço é imediato. O balanço é imediato. Olho na tela, olho na notícia aí, porque oscila bastante. Então, toma cuidado com os stops aí. Número acima é favorável pro dólar, número abaixo é desfavorável. Então, tem que ficar bem de olho aí na tela para não tomar stop. Guga, para operar esse mercado aí, olhando esses indicadores, nesse milésimo de segundo, né? Porque na hora que o número sai, o mercado dá a sacolejada. Você também tem esse hábito de olhar isso, Guga, e aproveitar essas informações? Bom, eu sempre fui um cara mais direcional, né? Pegar movimentos maiores e tinha a tendência a fugir um pouco dos indicadores em montar posição nos indicadores, né? O que eu costumo fazer? Vou ver se o mercado não está mais esticado para uma determinada direção e aí tentar meio que pegar aquela nova tendência que está por vir ali do indicador. Né? Eu sei que traz muita volatilidade para os dois lados na hora do indicador, mas aquela nova tendência que está por vir após o indicador. Queria entender um pouquinho mais, né, como é que o Lucas ele se prepara para esse horário, né? Porque agora ele falou, né, pô, se o indicador vier bom, se o indicador vier ruim, pô, tal movimento, tal movimento. Mas aonde pegar esse dado o mais rápido possível e como se posicionar, né, nesse mercado nesses instantes, né? Eu acho que seria interessante, Marco, entender um pouquinho mais desse operacional. Então já vai falar, antes de responder a pergunta, Lucas, eu quero falar do PIB, né? Não, vamos falar não, responde, depois você vai trazer a informação da sequência do outro indicador do PIB. Beleza. Bom, 10h30 tem o PIB, né? Termômetro da economia americana aí. É o que determina se a economia está em recessão ou se está em crescimento, né? Então é um número aí que não tem como perder, tem que ficar de olho e também promete aí grande volatilidade nos mercados, tanto de dólar como de índice. Né? Posso Sobre seguir o a. barco aqui? Segue o barco, sobre a preparação aqui que você, como você faz, onde pega, como faz. Pode mandar bala. Cara, eu atualmente vejo no Investing, vejo em outros sites também, mas eu fico de olho ali nos milésimos segundos antes ali, põe o cronômetro no Profit, põe o alarme, aliás, bateu o alarme, olho na tela, duas telas ali, uma no número, outra no mercado, saiu o número, aí clica. Não tem muito segredo, não. E você deixa stop automático, cara? Como você faz para as operações? Porque é tudo tão rápido, né? Eu sei que é um degrau, porque assim, o que acontece? Muita gente que está assistindo aqui o programa são pessoas que não operam propriamente como o day trader, né? São pessoas que são mais investidores, mas têm um background aí de ir para um investimento um pouco mais de risco. Mas tem também uma galera que está operando o mercado de índice dólar, né? Principalmente que fica acompanhando aí as nossas projeções, o que o Guga fala, dos pontos ali importantes para se operar. E esse cara que teoricamente está operando esse mercado futuro, necessariamente ele não é um cara que está acostumado, habituado a esses indicadores, né? Então, ele tem uma certa deficiência primeiro na leitura. Então, acho que a preocupação é dupla. Primeiro, como interpretar e aonde que eu vou zerar.
Então, o que você aconselha, já que você tem essas duas habilidades, para a pessoa ir elaborando e aos poucos ganhando corpo com esse tipo de informação? Eu opero com stops bem longos, porque nesses dias de muita volatilidade, normalmente o stop pula, não dá tempo, o número sai tão rápido, é tanta gente comprando ou vendendo que acaba pulando o stop. Então, assim, eu deixo o stop bem longo, faço uma configuração ali no Profit Chart de offset, né? Deixo o offset bem longo também, para não perder o stop. Então, ter uma configuração de plataforma aí é essencial para não tomar pau no stop aí. Pular e aí sair prejudicado quando pula stop. Guga. Acho que tá mudo, Guga. Pode falar. Oi. Pode falar. Não, é uma modalidade de investimento diferente da que eu estou acostumado a trabalhar, né, Marco? Eu fico muito mais, eu escuto muito mais o que vocês falam, né, do que nessa parte de operar indicadores assim específicos, né? E assim, como a gente pode criar uma expectativa do até onde o mercado pode ir? Isso é muito sensibilidade ou um número, né? Se por acaso, olha, veio aqui um número X pontos acima do esperado, X pontos abaixo do esperado, né? Como vocês definem? Porque assim, se tu deixa um stop longo, imagino eu que também a oportunidade também tem que ser longa, né? Ou a relação de risco-retorno ela fica distorcida, né? Você assume mais risco para menor retorno. Como é que funciona esse processo? Na verdade, o meu stop longo, eu zero sempre no dedo, tá? Eu deixo o stop alongado para mais uma margem de segurança. Então, se o negócio sair do controle e despencar e eu não conseguir zerar no dedo, então ali eu saio da operação automaticamente pelo stop. Agora, o risco-retorno vai da administração de risco, né? Do que você tem ali na carteira, para você poder aportar e fazer a tua posição, número de lote e tudo mais. Então, ter o risco-retorno definido é a melhor coisa. E aí põe o stop como trava de segurança, né? Que qualquer coisa que sair fora do script ali, você está amparado ou para cima ou para baixo, você tá tranquilo ali na operação. Mas eu faço a entrada, saio no manual, mas deixo os stops como trava de segurança ali. Ô, Guga, não dá para desmaiar na frente da tela, hein, meu? Então o cara que opera na unha, se desmaiar, o prejuízo é grande. Como pode ter apagão não, viu? Porque se o cara pagar para zerar na unha, eu vou te contar, viu? Zerar na unha que a gente fala é quando a pessoa não programa a saída dela da operação, né? Ô, Guga, a gente é velho de mercado já e a gente vem da época que as plataformas eram menos, né? Tinham menos tecnologia, não tinha tanta opção de zeragem automática. Uma curiosidade agora, como é que você fazia lá atrás, lá nas suas épocas de início de mercado para fazer a posição? Era também na unha? Na raça? Só existia a unha, né? Não existia outra coisa. Na época do pegão voz era ligando lá, ligava lá pro Formiga, que passava a ordem pro caixa d'água, e o caixa d'água zerava a posição. Então era isso aí. Tu te lembra do caixa d'água? Caixa d'água, pô, como não? E você imagina porque o apelido do cara, então, o apelido era caixa d'água, né? Eu passava operando com o Formiga e com caixa d'água, cara. Eu passava o dia todo assim. A cabeça dele, se ele ficava na frente de alguém, cobria a visão de 4, 5 lá. Você imagina porque o apelido do cara era caixa d'água, né? Tá tipo a minha cabeça no quadradinho da câmera, né? Tá ocupando tudo aqui, ó. Então, Guga, continue. A turma que eu falava. Então, ou tu tinha que montar a boleta inteira, né? Tu tinha que ir lá buscar o código do ativo. Olha, agora não me lembro se tu digitava o código do ativo, assim, não tinha que ficar rolando, não. Né? Tu digitava o código do ativo, fechava o lote, botava o preço, né? E ia, né? Quem tinha Mega Bolsa, então, tremia na frente do Mega Bolsa, né? Eu passava longe do Mega Bolsa. Vai que tu errasse uma ordem ali no Mega Bolsa, entrava tudo que tu tinha colocado ali de ordem entrava, né? Então, era bem intenso, né? Essas plataformas de hoje são mais tranquilas. Mas você sabe o que deu uma grande oportunidade de novos entrantes no mercado financeiro foram essas plataformas de gerenciamento de risco, né? Porque o risco hoje, se você colocar um zero a mais aqui, você não consegue executar, por exemplo, uma quantidade de ordens, uma quantidade de lote, porque a corretora vai automaticamente travar, porque você não vai ter margem. Mas assim,
Você imagina, você vai comprar 20 contratos, você coloca 2.000 contratos comprando, né? Colocar 2 zeros e clicar muito rápido. Então a Bolsa hoje não permite esse tipo de envio de ordem. Então essas zeragens, essas plataformas aí que vieram para gerenciamento de risco, ela possibilitou o pessoal entrar de forma um pouco mais segura para a corretora, porque o meio da corretora era justamente o fato de as pessoas se exporem e depois tomarem um prejuízo e não conseguiam honrar o próprio prejuízo, né? O que acontecia muito isso, né? Então as corretoras têm ainda, acredito que deva ter ainda uma grande parte de inadimplência, mas não como antes, né? Antigamente era muito maior. Ô Lucas, eu queria falar um pouco Só para ter uma ideia, Marco, só para ter uma ideia, na época do pregão Vavoz, cara, a gente passava o dia todo negociando e no final do dia que tu ia bater quem eram os clientes com as operações. Imagina, olha a maluquice que era isso naquela época. Depois a gente fazia 2 vezes por dia, né, no horário do almoço e depois no final do dia. Então, assim, o que melhorou, né, o que evoluiu de 2005, 2006, 2007 para agora é brutal. É brutal. Sim. Eu recebi uma ordem uma vez no pregão, eu nunca me esqueço. Não dá pra falar o nome do banco, mas ele falou assim, compra no dólar. Era tipo uma quarta-feira, eu tinha comido uma feijoada, ia almoçar, e é verdade essa história. Comi uma feijoada, Guga e Lucas, voltei pro pregão, aí o cara virou e falou assim pra mim, tá tudo bem, beleza, olha, no dólar, vai pro dólar. Eu fui pra roda do dólar. Ele, como é que tá? Eu cantei o mercado, ele falou, compra o que tiver. Aí eu, como assim? Ele falou, você vai comprar o que aparecer de venda, você vai comprar. Eu entendi muito bem a ordem, eu comecei a comprar, depois eu peguei a mão do negócio. Eu olhei que eu nunca me esqueço a quantidade de contratos. Deu 32.700 lotes de dólar cheio, porque não tinha mini. E eu anotei as primeiras 3 operações, depois o resto foi tudo na mãe de Ná, no Pai de Santo. Mas bom, histórias de mercado, aproveitando que o Lucas está aqui, você está aqui também, são pessoas que operam o mercado, devem entender isso, né? E para quem está assistindo também, a gente está conversando com o Lucas Marçom e também que opera deve ter essa identidade. Lucas, quero falar um pouco do Powell, 3h30 da tarde, discurso dele com o livro bege. Sem viés, porque não dá para saber o que o jovem Powell, Serginho Grossman, vai falar, mas assim, qual a atenção que nós devemos ter? Bom, às 14h35 tem o discurso da governadora do Fed, Elisa Cook, e às 15h30 do Jerome Powell, que é o presidente do Fed, né? Esses discursos têm uma analogia que eles fazem igual no mercado que tem do Bull e do Bear. No discurso tem o Dovish, que vem de Dove, do pombo, né? E o Hawkish, que vem de águia, que seria uma coisa mais severa na política em relação aos juros. E o Dovish já é uma política mais branda, mais pacífica. Então, pegando só o gancho da sua frase, se o discurso for Dovish, significa aumento menor de juros. O discurso Hawkish, o voo da águia, juros maior, certo? É isso? Exatamente. Estudei também, você vai continuar. E aí, prossiga. E aí o pessoal fica ali na interpretação do discurso, né, para tentar prever qual que vai ser a decisão da taxa de juros do Fed. Então, ouvido ali no fone do discurso e olho na tela, porque qualquer deslize ali que eles dão, uma frasezinha um pouquinho mais ríspida ou alguma palavra ali que o mercado não curte muito, dá uma volatilidade que tira muita gente da tela. Entendi. Ô Guga, só para passar informação aí para quem está assistindo a gente e também falar para você, Guga. Bolsa, 112 mil pontos cravado ali, com uma alta de 0,36. O dólar, ele sambou para cá, sambou para lá, abaixo dos 5.300 do futuro. Lembrando que o dólar mudou a letra hoje, vencimento novo, né? Começamos a operar o F23, último dia do mês, rolagem no dólar. E as bolsas lá fora, com a agenda econômica que a gente acabou de passar com o Lucas aqui, indicador às 10h15, 10h30, às 15h30 o Powell fala, muita coisa ainda para acontecer a papelada. Eu estou dando uma olhada aqui nas cotações internacionais, o Guga, vendo que o comportamento das bolsas internacionais são positivos, com exceção de Nikkei, que fechou com uma queda de 0,21, mas tivemos a China fechando de novo com força em relação ao afrouxamento do Covid-0, da política de Covid-0 lá. A gente tem as bolsas da Europa funcionando bem,
com os indicadores que saíram lá na Europa também, diminuindo a pressão inflacionária. A gente teve PIB da Itália, PIB na França com um pouquinho acima da expectativa. A notícia ontem do abastecimento de gás na Europa não se normalizando, mas pelo menos dando uma tranquilizada. Enfim, nesse tsunami de notícias ruins que a gente vem tendo aí de mercado financeiro, com guerra, com Covid, com a bagaça toda que está acontecendo, a gente começa a ver uma luzinha pequenininha no final do túnel. Pergunta ainda é, não vai às compras ainda porque o negócio tem muita coisa para desenrolar. E vai ser determinante a fala do Powell hoje, às 3h30 da tarde? Vai ser determinante, eu acredito que sim. Né? Traz aquele tom nos Estados Unidos, né, do que nós podemos esperar aí em relação à próxima reunião do Fed, né, em relação a juros. Né? Mas eu acho que o que tem trazido um tom um pouco mais positivo, eu acho que é a época do ano. Né? Eu acho que a gente vai fechando o ano, né? O pessoal começa a diminuir um pouco suas proteções, né? Agora para o final do ano. Foi um ano com muito pessimismo, né? E as coisas tendem tanto que a gente está enxergando, né, um pouco mais de movimentos positivos na nossa bolsa aqui, né, movimentos mais rápidos, mais fortes de alta, né, que para mim são típicos de aquele primeiro movimento de zeragem de proteção. Então o mercado vai zerando suas proteções, para zerar a proteção é para zerar a proteção mesmo, né, e aí isso tem feito os movimentos acelerarem, mas a gente vê novamente, né, na casa dos 113 mil pontos, acima de 112 mil pontos, né, do nosso índice futuro, né, caminhando ali quando se aproxima para o 113, que nem a gente chegou agora a 112, próximo de 112.500, né, o mercado volta a ter uma posição, né, de venda, né, tanto que nosso índice já está voltando aqui para as mínimas do dia de hoje. Né, então, interessante a gente ir acompanhando esses movimentos intradays, né, com uma cabeça. Eu gosto de interpretar muito onde está o mindset do mercado, né, onde está o pensamento do mercado, para que possa, né, tentar entender. Eu sei que o mercado não gosta desses movimentos de previsibilidade, né, eu acho que os analistas, as pessoas, mas pô, a minha vida toda foi tentar enxergar mesmo, né, tentar teorizar e transformar isso em algo operacionável, né, para que a gente possa criar uma certa previsibilidade para onde as coisas possam ir, para a gente poder fazer um alinhamento de expectativa interno com externo, né, porque senão é um mar de emoções operar o mercado financeiro, né, e não pode ser um mar de emoções operar o mercado financeiro, tem que ser alguma coisa tranquila, ainda mais se a gente quer lidar com isso por um longo prazo. Aí eu sempre perguntava, eu vou conseguir viver assim 10 anos, 20 anos, né, acompanhando o mercado e tomando decisões dessa maneira? Sim, se eu tiver uma certa previsibilidade, né, conseguir enxergar uma força potencial, né, para onde as coisas possam caminhar. Mais ou menos por aí que eu tenho enxergado. Tá? Minha aposta esse ano era que o Fed traria surpresas negativas, a gente iria se surpreender com juros nos Estados Unidos. Estamos caminhando aqui para a reta final, né? A partir de amanhã estamos no mês de dezembro. E enfim, né, temos aí mais uma decisão aí de juros nos Estados Unidos, e até agora eu tenho visto muito mais as pessoas se surpreendendo com o que tinha vindo do que de fato, né, felizes e entendendo de fato onde estão navegando. Isso já não é no ano só de 2022. Vi isso no ano de 2021, vi isso no ano de 2020, vi isso no ano de 2019, vi isso no ano de 2018, ou seja, sempre vi. Sempre vi o mercado muito mais errar com poucas pessoas acertando do que o contrário, né? A grande massa acertando. Né? Então, é algo extremamente comum, né, de se acontecer. Mas, enfim, estamos aí para jogar o jogo. Legal. Última pergunta para o Lucas. Você opera os mercados futuros aí, profissional de mercado futuro, tanto o dólar quanto o índice. Para você consegue operar hoje pensando num índice final do ano a 120 mil, a 110, o dólar a 5,30, a 5,20, ou para você a 5,20, a 120, a 5,20, 5,30, 50, ou para você indifere, fala, eu só olho aquele momento, eu olho só o que eu vejo ali naqueles minutos e para mim indifere, eu não consigo ficar trabalhando enviesado. Depende do operacional. Se for para longo prazo, aí eu acredito aí numa bolsa, não sei, 120 mil, eu acho muito otimismo. Aí o tempo está curto, o ano está acabando já praticamente.
e agora um dólar a 5,20 não está tão distante, não. Eu acho que é mais tranquilo, mas no curto prazo, no day trade, eu estou olhando ali o momento que está acontecendo ao redor do mundo, não fico especulando muito, precificando, porque é uma ordem de algum player gigante aí, ou um número, ou alguma notícia que sai aí ao redor do mundo, que acaba com a precificação no day trade, tá? Mas, no longo prazo, é importante sim ter uma precificação, até com uma análise macro, né? Então, você olhando tudo que está acontecendo ao redor do mundo, você consegue fazer uma projeção para frente e também no curto prazo aí para trabalhar no day trade. Perfeito. Conversamos aqui com o Luca Marçom. Eu queria agradecer demais a sua participação. Nos vemos outra oportunidade. Eu que agradeço, pessoal. Por aqui. Obrigado, viu? Valeu. Bom dia, bom pregão. Valeu, eu que agradeço. Um abraço a todos. Valeu, um abraço.